Beleza, pessoal? Boa noite. Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de contabilidade avançada, tendo foco na nossa unidade 2. Dentro da unidade 2, nós vamos ver um pouco mais sobre os aspectos societários da combinação de negócio. Então, em tese, nós vamos ver dentro da unidade 2 o que é a incorporação, a fusão e a cisão. Então, nós vamos ver o que são esses três termos tão utilizados dentro do mercado e nós também vamos aprender a diferenciar um de outro, visto que em algumas situações eles podem acabar se confundindo, principalmente quando nós falamos de incorporação e cisão. Então, pessoal, esse nosso conteúdo ele tem por objetivo abordar esses temas, desde a parte mais quanto à questão do conteúdo, a parte um pouco mais teórica, como a parte um pouco mais prática de como deve ser feita a elaboração das demonstrações contábeis nessas 6 situações que podem surgir dentro de um negócio. Então, pessoal, só falando um pouco sobre a combinação de negócio. A combinação de negócio surge nas relações quando há compra e venda por parte de empresas. Então, a combinação de negócio é a junção de entidades ou atividades empresariais separadas em uma única atividade, do ponto de vista da apresentação das demonstrações contábeis. Então, pessoal, como já tinha citado, as combinações de negócio podem ocorrer tanto em fusão, incorporação e cisão. Então, aqui do ponto de vista contábil, as empresas elas vão estar unindo força e quando elas estiverem unindo força, muitas vezes até mesmo unificando as suas atividades, vai ocorrer, dependendo das características da formação desse negócio, uma fusão, uma incorporação, uma cisão. Então isso nós vamos aprender a identificar dentro do trabalho, mas sempre quando nós estivermos falando sobre fusão, incorporação e cisão, lembrem-se que nós estamos falando, em tese, de combinações de negócios. Então, o conceito mais básico para que a gente possa depois dar início ao nosso conteúdo de forma um pouco mais elaborada. O que seria a fusão? A fusão ela é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma sociedade nova, que lhe sucederá em todos os direitos e obrigações. Então, primeira característica básica, pessoal, que vocês têm que se lembrar. A contabilidade ela é a ciência que estuda o patrimônio e, por consequência, ela abrange tanto direitos como bens como obrigações. Então, o patrimônio de uma empresa ela é um conjunto de direitos, bens e obrigações. Bens, direitos e obrigações. Então, nessa situação, quando nós vamos falar sobre fusão, quem deve ter nascido na década de 90, 80, 90 vai se lembrar, né? Quando falamos em fusão, basta fazer uma breve associação lá com Dragon Ball Z. Lembrem-se lá, por exemplo, quando se misturava o Goku e o Vegeta para poder gerar o Godita. Então, nessa situação, quando nós falamos em fusão, nós estamos falando quando duas empresas se unificam, vão unir forças para poder formar uma nova sociedade. Então, qual que é a característica? No momento em que essas empresas passam a ser fundidas, elas deixam de existir. Então, os CNPJs antigos, eles deixam de existir. Você passa a ter a formação de um novo grupo social, de uma nova sociedade. Já a incorporação, ela é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outras, que lhe sucedem em todos os direitos e obrigações. Então, na incorporação, como vocês podem ver, é o regime pela qual uma sociedade é absorvida por outra. Ou seja, a sociedade que está sendo absorvida, ela deixa de existir, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas em contrapartida daquela que está absorvendo aquela outra sociedade, ela continua existindo. Então é como, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá uma loja de roupas, mas a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aí tem eu e uma lojinha do lado da minha loja. Aí eu decido incorporar aquela lojinha à minha loja. A minha loja continua existindo, mas aquela lojinha que tem do lado da minha loja passou a fazer parte do meu negócio, do meu grupo. Então, em tese, isso seria uma incorporação.
enquanto a cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes. Então, nós vamos ver dentro da Lei 6.404 os artigos que tratam essas possibilidades legais, essas possibilidades jurídicas de ocorrer e como deve ser feito o procedimento para escriturar essas informações quando elas ocorrerem. Mas então, só fazendo aqui uma breve alusão novamente. Fusão. Então, fusão, lembrem-se lá de Dragon Ball. Lembre-se lá do Vegeta e do Goku se fundindo para poder gerar o Godita ou Vegito, dependendo do tipo de fusão que eles fizeram, né? Nós temos a incorporação, que é quando eu vou pegar o meu negócio e vou incorporar um outro negócio já existente ao meu negócio. E a cisão é quando eu incorporo partes de um patrimônio dentro da minha empresa. Eu pego parte do patrimônio de uma outra empresa, ou aquela empresa ela pode dar parte do seu patrimônio para mais de uma empresa, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Lembrando que nós podemos ter a cisão total, nesse caso ela extingue a companhia cindida, e a cisão parcial, que não existe a companhia cindida, mas transfere parte do seu capital para outros grupos, para outras empresas. Então, pessoal, quando há esse tipo de operação, o CPC que deve ser levado em consideração, no caso, é previsto em lei, tanto na Lei 6.404 e suas demais alterações. Então, todas essas possibilidades aqui de combinações de negócios são possíveis e são legais, mas para poder regulamentar, contabilmente falando, lá em parceria do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Comissão de Valores Mobiliários, foi homologado o CPC de número 15, que vem falando sobre as entidades e como elas devem estar contabilizando as demonstrações contábeis de companhias que decidem se unir por mais diversos motivos. Então, nessa situação, o que se torna obrigatório segundo o CPC número 15? A identificação do adquirente. Uma das entidades envolvidas deve ser considerada a adquirente, normalmente a que mantém o controle da adquirida. Então, nesse caso, é importante estar realizando a identificação de quem está adquirindo. Porque se por algum acaso eu estou fazendo uma combinação de negócio, geralmente alguém tomou essa iniciativa. Então, nessa situação, deve ser identificado quem está adquirindo. Determinação da data de aquisição, que corresponde à data em que o controle da adquirida é obtido. Normalmente, costuma ser a data do fechamento do negócio. Então, vemos aqui, segundo o CPC número 15, as duas características, no caso, os dois requisitos que devem ser obedecidos quando houver esse tipo de unificação de negócio, que é a identificação do adquirente, ou seja, por iniciativa de quem vai estar controlando aquele negócio, e também sobre a data de aquisição. Outros conceitos básicos que também devem ser levados em consideração é o reconhecimento de mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos da participação societária, de não controladores na adquirida, e também, a partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer separadamente o ágio por expectativa de rentabilidade futura, que no caso seria o goodwill, os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e quaisquer participações de não controladores na adquirida. Agora vamos entrar aqui, pessoal, ditamente dentro da incorporação. Então, o que seria a incorporação? A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhe sucede em todos os direitos e obrigações. Então, beleza, pessoal. Imagine aí, vamos voltar lá ao exemplo da loja. Suponhamos que eu tenho uma loja de roupa, que eu tenho uma loja de artefatos e perto da minha empresa, ou então uma outra empresa que antes era concorrente minha, decide se incorporar ao meu negócio. Ela decide se incorporar ao meu negócio.
Então, quais os procedimentos a serem feitos? Bem, se aquela sociedade vai ser incorporada ao meu negócio, aquela sociedade, aquela loja, aquela empresa que eu estou incorporando às minhas atividades, ela deixa de existir. Mas a partir do momento que ela deixa de existir, eu, como empresa incorporadora, assumo todas as obrigações, todos os bens e todos os direitos da empresa incorporada. Então, nessa situação, aquela empresa deixa de existir, aquela empresa que eu estou incorporando deixa de existir, mas a partir do momento que ela deixa de existir, ela transfere para mim todos os seus bens, direitos e obrigações. Lembrando que a contabilidade, ela controla o patrimônio, e o patrimônio ela nada mais é do que um conjunto de bens, direitos e obrigações. Se a contabilidade ou se o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações, a partir do momento que aquela empresa encerra as suas atividades e se incorpora ao meu negócio, então, consequentemente, ela também vai estar transferindo para mim todos os direitos, bens e obrigações que ela adquiriu durante as suas atividades comerciais. Então, em tese, de forma bem resumida, isso é a incorporação. O negócio que vai ser incorporado deixa de existir, mas a empresa que é incorporadora, ela continua existindo. Então, quais são os procedimentos legais que devem ser adotados para que possa haver a incorporação? Primeiramente, deve ser ajuntada a Assembleia Geral da Companhia Incorporadora, que deverá realizar o aumento no capital a ser subscrevido e realizado, a ser realizada pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido e a nomear os peritos que o avaliarão. Então, beleza, pessoal. O que significa isso? Isso significa que a empresa, que no caso vai ser a incorporadora, que é que tem interesse de pegar aquele outro negócio, de pegar aquela outra empresa e incorporar as suas atividades, incorporar a sua empresa, ou seja, fazer com que aquela empresa, com que aquela loja que antes era uma concorrente, agora faça parte do seu negócio, faça parte das suas sociedades, ela deverá chamar sua Assembleia Geral. Então, quem seria a Assembleia Geral? Seria os acionistas que compõem direito de voto dentro daquela empresa, conselho administrativo, conselho fiscal, contabilidade, controladoria, todo mundo que tem interesse e que faça parte da gestão dessa empresa. Então, depois dela fazer essa busca, no caso, reunir a Assembleia Geral da incorporadora, ela deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada. Então, o que significa isso? A partir do momento que eu vou fazer essa unificação, que eu vou trazer outra empresa para poder ser incorporada ao meu negócio, automaticamente eu estou realizando ali um aumento de capital, visto que praticamente toda a entrada de capital que é realizada dentro da empresa vem mediante o passivo, mais especificamente o patrimônio líquido. Então, aquela empresa que vai ser incorporada, ela também vai ser incorporada dentro das minhas atividades, dentro da minha empresa, como um aumento de capital, porque ela vai aumentar o meu patrimônio líquido. E, por consequência, se tiver bens e direitos, eu vou ter escriturado esses bens e direitos dentro do meu ativo, no meu balanço patrimonial. E se tiver obrigações que vier com essa empresa, que provavelmente virá, então ela também deve ser escriturada no meu passivo. Então, nessa situação, para bem ou para mal, eu tenho um aumento de capital. E esse aumento de capital ela deve ser votada pela Assembleia Geral da companhia. Então, aquela companhia ela vai ter que juntar a sua Assembleia Geral, que geralmente são os acionistas que detêm as ações ordinárias daquela empresa. E a partir desse momento, eles vão votar, vão dizer se aprova ou não, e se for aprovado, eles deverão nomear um perito ou uma empresa especializada em perícia para que ela possa fazer a avaliação do patrimônio daquela empresa que vai ser incorporada.
Então, nessa situação aqui, é isso que deve ser feito. Primeiro, eu reúno a Assembleia Geral. Se a Assembleia Geral aprovar, então depois eu vou nomear um perito ou uma empresa perita para poder fazer a avaliação patrimonial daquela empresa que vai ser incorporada. A sociedade a ser incorporada autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento do capital da incorporadora. Beleza, pessoal. Então, nessa situação aqui, o que vai acontecer? A sociedade a ser incorporada, ela também tem que fazer a devida autorização para que os seus administradores pratiquem os atos necessários para que a incorporação aconteça. Então, nesse caso, ela também deve ter a sua Assembleia Geral, os seus acionistas, e assim sucessivamente, também tem que ter o direito de se reunir para poder dizer se eles são ou não a favor da incorporação. Se isso vai ser benéfico, se não, e lá vai ser exposto os pós e contras, por quem é a favor e por quem é contra. E após fazer essa votação, vai ser dado ou não a autorização para que os administradores realizem essa incorporação. Então, após aprovados pela Assembleia Geral da incorporadora, o laudo deve ser avaliado e a incorporação Beleza, pessoal, aqui acho que teve um erro técnico. Eu prestei atenção aqui que o áudio ele tinha parado de captar. Mas beleza, recapitulando novamente. Então, a assembleia ela deve ser realizada tanto pela incorporadora como pela incorporada. Ambos devem aprovar o projeto. Se a assembleia de ambos aprovar o projeto, a incorporadora deverá nomear um perito ou uma empresa especializada nesse tipo de perícia para poder avaliar o patrimônio da empresa a ser incorporada. Então, após essa incorporada, a empresa que vai ser incorporada também aprovar, ela vai dar devida autonomia para os seus administradores para que eles possam praticar os atos necessários da incorporação. Então, beleza, as duas aprovaram. O perito foi autorizado na verdade, o perito foi nomeado, fez a perícia e apresentou o laudo da perícia para ambas as empresas. Então, o que vai acontecer? Nessa situação, a incorporadora ela continua existindo, enquanto a incorporada deverá ser extinta. Então, nessa situação, a incorporadora continua existindo, gravem bem, ela sempre continua existindo, enquanto a incorporada deve ser extinta. E o seu patrimônio, ou seja, os seus bens, direitos e obrigações devem ser agregados à incorporadora. Beleza? Então vamos aqui a um exemplo. Suponhamos que a empresa A incorporou a empresa B. Então nós temos aqui duas empresas, empresa A e empresa B. A empresa B vai ser incorporada em empresa A. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa A após a operação, sabendo que a incorporadora possui 70% do capital da incorporada, no caso a empresa B. A operação não mudou o controle acionário das empresas e o valor justo dos ativos das empresas é de 30% maior do que o valor contábil. Bem, pessoal, algo interessante aqui que deve ser observado. Sempre quando vai haver a incorporação de uma empresa a outra empresa, deve ser observado, primeiramente, se a empresa incorporadora já tem participação na empresa que vai ser incorporada.
Então tem que ver se ela já é acionista, se ela já é investidora ou algo do tipo. E quando esse tipo de operação ocorre, caso vá mudar a participação acionária ou a participação do controle acionário de uma empresa entre uma empresa e outra, deve ser levado em consideração que os ativos eles devem ser escriturados a valor justo. Então, o que seria o valor justo? O valor contábil. Primeiramente, o valor contábil. O valor contábil ele é o valor a ser escriturado dentro dos demonstrativos contábeis, levando em consideração o custo de aquisição daquela mercadoria e a exaustão e a depreciação histórica que ela vem sofrendo durante o período. Então, quando eu pego ali um menos o outro, eu vou ter o valor contábil, que no caso seria o valor do bem menos a depreciação. Já o valor justo, ele vai me falar qual é o valor que esse bem está sendo comercializado no mercado. Então, quanto que ele está valendo se eu pudesse realizar essa venda hoje. Então, vamos supor que eu compre uma máquina de 100 mil reais. Então, uma máquina de 100 mil reais, vamos supor que após o período ali de um ano, essa máquina de 100 mil reais, ela já vai ter depreciado 10 mil reais. Então, o valor contábil, ao final do primeiro exercício daquele bem, ele seria 90 mil reais. Mas vamos supor que eu vá no mercado, tentar revender aquela minha máquina, e eu descubra que aquela minha máquina, a valor de mercado, ela está valendo 95 mil reais. Eu comprei por 100, contabilmente ela vale 90, mas o valor justo dela, ou seja, seu valor de mercado, é 95 mil. Então, nessa situação, eu deveria escriturar esse ativo pelo seu valor justo. No caso, seria os 95 mil e não os 90 da escrituração contábil. Isso quando houver mudança no controle acionário da empresa. Nessa situação, tem aqui o balanço patrimonial da empresa A e da empresa B. Levando em consideração aqui o nosso enunciado no primeiro exemplo. Balanço patrimonial antes da incorporação. A empresa A detinha de ativos 2.000, investimentos 3.500 e equipamentos 2.500. Enquanto a B 800, investimentos R$1.000 e equipamentos R$3.000. Ou seja, a empresa A possui um total de ativos de R$8.000, enquanto a empresa B possuía 4.800. Então nós temos aqui o passivo de cada empresa, capital social e as reservas de lucro. Como deveria ser escriturado esse novo balanço patrimonial após a incorporação? Lembrando que a empresa B, que está sendo incorporada à empresa A, ela vai deixar de existir. Então, nessa situação, nós teríamos a somatória dos ativos da empresa A com a empresa B. Aqui nós vemos que a empresa A, voltando novamente aqui no enunciado, ela possui 70% do capital da empresa que seria incorporada, que seria a empresa B. Então, 70% do capital da empresa B, para que ela pudesse vir à existência, foi originário da empresa A. Por isso, nós devemos fazer os ajustes dentro das demonstrações contábeis, para que elas não fiquem camufladas. Então, nessa situação, seria algo semelhante à consolidação das demonstrações contábeis. Então, aqui dentro do nosso balanço patrimonial consolidado, vocês podem ver que foi feito o ajuste. 70% do capital patrimonial da empresa B foi colocado aqui como negativo, enquanto em reservas de lucro também foi feita a mesma coisa. O investimento, no caso que foi feito pela empresa A na empresa B, também foi tirado aqui em 2.600. Então, se você pegar 3.500 mais 1.000, 4.500, menos 2.660, nós vamos ter aqui um investimento total realizado agora no grupo incorporado, ou seja, após realizado a incorporação, 1.840. Enquanto aqui no capital social vai ter o devido ajuste,
Porque eu excluí a participação que tinha na empresa, devido aqui os investimentos que foram realizados pela empresa A e também excluí os lucros acumulados. Com isso, o valor do capital, aqui da soma dos capitais, foi diminuída. Vamos aqui a outro exemplo. A empresa A incorporou a empresa B. Pessoal, só um detalhe que eu esqueci de falar para vocês. Aqui, o nosso ativo, ele não foi levado em consideração o valor presente, que no caso o valor presente é 30% acima do valor contábil que está escriturado, porque aqui não houve mudança de controle acionário. Então eu fiz a incorporação, mas o controle acionário das empresas continua igual. O controle acionário da empresa continua igual. Então, como não houve mudança no controle acionário, eu não preciso fazer o ajuste a valor presente dos meus ativos. Então, eles têm que ir, na verdade, com a escrituração baseada no seu valor contábil. Mas se houvesse, então eu faria também os ajustes em cima do ajuste a valor presente, para poder valorizar o meu ativo aqui em 30%. Segunda hipótese, a empresa A incorporou a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa A após a operação, sabendo-se que esta operação mudou o controle acionário das empresas e o valor justo dos ativos da empresa B é de 30% maior do que o valor contábil. Ou seja, o valor contábil representa o valor X e quando eu fui analisar o valor de mercado, se eu fosse vender aqueles bens hoje, eles valeriam 30% a mais do que o valor que está escriturado no balanço patrimonial. Então, como ficaria esse lançamento? Lembrando, pessoal, aqui houve mudança no controle acionário. Então, já que houve mudança no controle acionário, então eu vou levar em consideração o ajuste que tem que ser realizado a valor justo. Então, como ficaria? Balanço patrimonial após a incorporação. É aquele mesmo balanço patrimonial que nós vimos no primeiro exemplo, viu, pessoal? Ativos. Nós temos aqui o ativo da empresa A, R$2.000, e o ativo da empresa B, 800. Então, esse ajuste que é realizado na empresa B é baseado na empresa B, elevando, no caso, esse valor a 30%. Então, aqui nós temos a empresa B possui um ativo que totaliza R$800 e aquele ativo, a valor de mercado, ele tem 30% um valor maior do que o valor contábil. Então, nessa situação, vai ser somados a esses R$800 240, que equivale ao total de 30% do patrimônio da empresa B, do ativo da empresa B. Então, nessa situação, se nós pegarmos 2.000 mais 800 mais 240, nós vamos ter o total do balanço patrimonial incorporado à empresa A, após a liquidação e a extinção da empresa B, R$3.040. Investimentos. Nós vemos aqui investimentos de 3.500 da empresa A, R$1.000 da empresa B. Então, se o valor de mercado está 30% maior, então aqui ela valorizou R$300. Logo, o nosso total de investimentos da empresa A equivale a 4.800. Equipamentos, nós temos aqui 2.500, 3.000, 30% de 3.000 daria 900, então aqui o total do balanço patrimonial incorporado da empresa A seria de 6.400. Então, nós temos aqui o balanço patrimonial com seus devidos ajustes. Lembrando, pessoal, que nessa segunda situação, essa operação não mudou o controle acionário das empresas. Então, nessa situação, o controle acionário continua igual, mas ela também trouxe um fato que não foi exposto na primeira situação, que é a empresa A ela não detém participação na empresa B.
Então eles simplesmente vão se fundir. Eu peguei uma empresa que não pertencia ao meu grupo, vi como uma oportunidade de negócio incorporar aquela empresa às minhas atividades, então eu fiz isso. Sendo que eu não tinha previamente participação no capital daquela empresa. Então nessa situação, eu não preciso fazer aquele ajuste nos investimentos e no patrimônio líquido, porque a empresa A não detinha participação na empresa B até a incorporação. Tranquilo? Então houve aqui o ajuste na empresa B dos devidos lançamentos, né? dos 30% de valorização que houve, levando em consideração o valor justo sobre o valor contábil. Vamos lá, segundo exemplo. Terceiro exemplo, na verdade, né? A empresa A incorporou a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial da empresa A após a operação, sabendo-se que esta operação não mudou o controle acionário das empresas e o valor justo da empresa é 30% maior do que o valor contábil. Então aqui nós vamos ter a somatória dos ativos da empresa A e da empresa B, sem realizar nenhum ajuste. O porquê que nós não vamos realizar nenhum ajuste? Porque nessa situação não mudou o controle acionário. Então, como não mudou o controle acionário, eu levo em consideração o valor contábil. Se tivesse mudado o controle acionário, eu levaria em consideração o valor justo. Como não mudou, eu levo em consideração somente o valor contábil. E nessa situação, a empresa A não detém nenhuma participação na empresa B, nem vice-versa. Então, não tenho que fazer os ajustes dentro do meu balanço patrimonial. E da mesma forma, eu também não preciso fazer o ajuste a valor justo. Então, aqui a única coisa que eu vou fazer, quando não houver mudança no controle acionário da empresa e não tiver participação de uma e outra, eu simplesmente faço a somatória aqui dos meus ativos e dos meus passivos. Então, eu vou ter aqui a empresa incorporada A, os ajustes. Terceiro exemplo, ou no nosso caso, quarto exemplo. A empresa A incorporou a empresa B. Vamos elaborar o balanço patrimonial de A após a operação, sabendo que essa operação mudou o controle acionário das empresas. O valor justo dos ativos da empresa B é 30% maior do que o valor contábil da empresa A, que adquiriu a empresa B por R$ 7.000. Então, como ficaria nessa situação? Aqui, como nós vimos, houve a escrituração, na verdade, houve a incorporação, só que não tinha participação da empresa A na empresa B até o momento da incorporação. E também essa situação, ela mudou o controle acionário da empresa. Então, o que vai ser feito? É reconhecido aqui o goodwill de R$ 1.760, que no caso seria a expectativa por ganhos futuros, que é um cálculo que é realizado aqui em cima desses R$ 7.000. E é feito o ajuste aqui em cima dos ativos, levando em consideração que a empresa B estava com o seu capital, estava com os seus ativos, na verdade, desvalorizado 30% quando levássemos ele em consideração ao valor de mercado. Então, nessa situação, nós somaríamos a empresa A com a empresa B e o ajuste dos 30% em cima dos ativos da empresa B. E aqui nós teríamos o total da empresa A. Nós teríamos o total do balanço patrimonial incorporado da empresa A. Bem, beleza. Só para a gente poder entender aqui um pouco mais sobre a questão do goodwill. Nós vamos levar em consideração o valor do ágio pago relativo à empresa B, que é a expectativa de benefícios futuros, com o valor de R$ 7.000 menos o PL da empresa ajustado pelo valor justo. Então, nessa situação aqui, como é que ficaria o lançamento?
seria os 4.800, sendo que esses 4.800 eles vieram do patrimônio líquido da empresa, vezes 1,30, esse 1,30 aqui, no caso, representa os 30%, que para multiplicar, no caso, a gente leva em consideração o múltiplo de 1, menos 1.000, que no caso aqui daria 5.240. Ou seja, se nós pegássemos os 7.000 que foi pago pela empresa menos os 5.240 obtítulos por esse cálculo, nós chegaríamos lá ao valor do goodwill, que é 1.760. Beleza? Então, pessoal, esse é a nossa incorporação. Esses são os procedimentos a serem realizados pela incorporação. Eu vou dar uma pausa no vídeo e vou dar continuidade aqui agora falando sobre fusão e depois sobre cisão.